Oi, sou a doutora Aline Amaro, médica coloproctologista, e hoje a gente vai conversar sobre uso de laxantes. Se você não assistiu há uns dias atrás o vídeo de constipação, vale a pena dar uma conferida para se inteirar um pouquinho do assunto. Bom, então alguns pacientes, mesmo seguindo recomendações médicas de mudanças de estilo de vida e hábitos alimentares, aumentando a ingesta de fibra, água e praticando exercício físico, ainda não conseguem otimizar e manter um hábito intestinal regular, mantendo assim a queixa de constipação. Antes de entrar nos tipos de laxantes, hoje em dia existe na indústria farmacêutica suplementação de fibra. Então vende mesmo na farmácia um aporte externo de fibra em forma de sachê, comprimido ou até goma de mascar, que você pode aumentar o aporte diário e os pacientes respondem bem até essa suplementação. Importante lembrar que a fibra sem a água pode até jogar contra e piorar a constipação intestinal. Então lembre-se, o aporte de fibra sempre tem que vir com a ingesta adequada de água. Bom, então após investigar e excluir causas secundárias e outros distúrbios que possam estar causando a constipação desse paciente, a gente pode sim lançar mão de um tratamento medicamentoso, porém sempre com acompanhamento médico. Então aqui a gente está falando sobre uma constipação funcional e o uso de laxativos. Então vamos conversar sobre os diferentes tipos de laxativos. O primeiro é o laxante osmótico. Então é um laxante que ele fica dentro da luz intestinal e puxa líquido para dentro do intestino, fazendo assim com que o movimento intestinal aumente e aumenta o bolo fecal. É um laxativo seguro, mas deve sempre ser usado com acompanhamento e prescrição médica, pois a longo prazo pode sim trazer alguns distúrbios para o paciente. São alguns exemplos dele: o polietileno-glicol, a lactulona, o leite de magnésio, entre outros. Segunda classe, laxantes irritativos. Eles são muito comumente usados sem prescrição médica e a gente compra na farmácia e o paciente vem contando que uma vez por semana faz uma limpeza intestinal, mas ele é proscrito, ou seja, a gente não deve usar de maneira crônica. Ele irrita a parede do intestino e altera a forma com que o nosso intestino funciona, e é aquele paciente que chega contando que não responde mais àquele laxante. Ele chega até a alterar a coloração da nossa parede intestinal, criando uma alteração que a gente chama de melanose coli. São eles como, por exemplo, bisacordyl, lactopurga e entre outros. Não deve ser usado de maneira crônica. O segundo tipo são os laxantes irritativos. É o mais comumente usado pelo paciente sem prescrição médica, como por exemplo, Sene, lactopurga, entre outros. Ele é aquele que muda a forma como a célula do nosso intestino funciona e ele literalmente irrita o nosso intestino, fazendo com que ele se acostume e altere a forma com que o intestino funciona. Deve ser usado em situações específicas e jamais de maneira crônica. Procure sempre o médico antes de usar um laxante do tipo irritativo. Temos também o óleo mineral. Ele é seguro, ajuda na eliminação das fezes e na passagem dessas fezes pelo canal anal, pois aumenta a quantidade de água no bolo fecal. Porém, devemos tomar cuidado no uso do óleo mineral em pacientes muito idosos ou muito jovens que têm algum distúrbio de deglutição, pois a gente pode microaspirar esse óleo, ou seja, ele pode ir para o pulmão, causando sérios problemas pulmonares. Existem também as opções de lavagens, enemas ou supositórios, que em situações específicas e bem indicados pelo seu médico são bem aceitos e eficientes. Bom, acho que é isso. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de informação sobre o assunto, esclarecer alguma dúvida e, mais uma vez, procure o médico especialista. Não deixe que medo, preconceito e falta de informação prejudique a sua saúde.